Um cordial boa noite a todos os nossos irmãos espíritas, todos os nossos irmãos de Japeri, nossos irmãos da Legião Espírita Francisco de Assis. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro, nessa data tão especial para todos nós, o primeiro dia do mês de dezembro. Nós começamos a nos aproximar do encerramento desse ano, esse ano que foi para nós um ano muito especial no sentido das provas, do crescimento e das oportunidades que tivemos. E nessa data tão especial, gostaria de iniciar o nosso estudo agradecendo essa oportunidade aos dirigentes da instituição, aos nossos amigos espirituais, aos amigos todos que nos ouvem, que durante todo esse ano tiveram muita paciência para comigo, apesar das dificuldades que nós enfrentamos. Agradeço por essa oportunidade e agradecemos naturalmente a Jesus pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade de estarmos nesse educandário, onde aqui nós encontramos tudo aquilo do qual nós necessitamos. Mas hoje, embora estejamos nesse mês tão especial, nós faremos o nosso estudo um pouco diferente. Eu gostaria nesse estudo, relembrar um personagem muito especial para todos nós espíritas, um personagem que eu quase o conheci pessoalmente. Isso porque ele desencarnou no ano de 1989 e eu quase o conheci porque conheço pessoas que estiveram com ele em data próxima, pessoas próximas de mim que tiveram com ele próximo ao seu desencarne. Então, Jerônimo Mendonça Ribeiro é esse personagem que nós iremos estudar nessa noite. Eu gostaria de convidá-los a todos para que nós pudéssemos viajar estudando a vida desse personagem muito especial para todos nós espíritas, pela sua renúncia, pela sua resignação, pela sua dedicação. Nós já tivemos, eu me lembro, oportunidade de estudar sua biografia na nossa seara espírita, mas eu tenho certeza que, como isso já foi há muito tempo, é necessário que a gente volte a falar desse assunto, volte a falar desse personagem. Nós sabemos que ele reencarna, que ele nasce na cidade de Ituiutaba, no dia 1º de novembro de 1939. Ele foi o 9º filho de uma família muito numerosa e, naturalmente, como era de se esperar para a época, era uma família muito pobre. Ele, desde a mais tenra idade, embora fosse uma criança muito alegre, muito feliz, ele, desde a mais tenra idade, ele foi forjando o seu caráter exatamente nas dificuldades e no auxílio mútuo que as famílias se prestam nessas situações. Então ele foi lá, crescendo entre suas irmãs com muita fraternidade, com muito companheirismo. E logo na mais tenra idade, ainda na sua pré-adolescência, quando ele tinha por volta dos seus 14 anos de idade, ele conheceu, através da igreja presbiteriana, de uma igreja protestante, ele conheceu as mensagens de Jesus, pôde se aprofundar nessas mensagens e, principalmente, pôde se apaixonar por essa personagem tão especial para todos nós, dentro da ótica das igrejas protestantes. É um personagem que ele aprendeu a amar graças às lições que ele encontrava de seus pastores, de seus colegas. Entretanto, aconteceu algo em sua vida que fez ele fazer novas reflexões. Foi o desencarne de uma avó. Quando sua avó desencarna, quem ele era muito afeiçoado, ele começou a fazer perguntas que ele não encontrava respostas que lhe se satisfizessem na igreja presbiteriana, o que fez então ampliar seus horizontes no sentido de fazer outras pesquisas, e ele acabou conhecendo o Livro dos Espíritos, ele acabou conhecendo a doutrina espírita, e tão logo ele conheceu a doutrina espírita, ele foi se nutrindo exatamente daquelas informações reconfortantes, daquelas informações esclarecedoras que foram lhe trazendo aquilo que ele buscava, sanando as suas necessidades, sanando inclusive suas dores, e ele acaba então se filiando à doutrina espírita com cerca de 14, 15 anos de idade. E tão logo ele engrossa as fileiras da doutrina espírita, ele vai participar das reuniões de mocidades espíritas, e ele era alguém tão dedicado, mas tão dedicado, que ainda na mais tenra idade, ele fazia estudos numa rádio local, estudos espíritas, estudos voltados para a juventude. E ele era um atleta. Segundo seus registros biográficos, segundo a sua biografia, ele adorava jogar futebol e era reconhecido verdadeiramente como um atleta. Ele era alguém que se dedicava muito aos esportes e dizem até que ele seria cogitado para jogar no time da cidade.
Ele era um jovem tão atlético, mas tão atlético, que Jerônimo Mendonça, quando estava no banheiro, quando ele saía do banho, ele fazia uma brincadeira que ele mesmo narra em sua biografia. Ele contraía os seus músculos e dizia: "Hey, Tarzan!" Coisa de adolescente, naturalmente. Ele gostava de olhar-se no espelho, de se admirar e contrair seus músculos e dizer: "Hey, Tarzan!" Quando ele fez 17 anos de idade, se aproximando dos 18, um alfaiate, amigo da família, lhe deu de presente um lindo terno de linho branco. Ele jamais teria condições de comprar um terno desses, mas ele ganhou de presente de um alfaiate amigo e ele vestia aquele terno branco com muita alegria. E ele resolveu então que ele iria sair para arrumar uma namorada, que já havia chegado a hora então que ele pudesse sair para arrumar uma namorada, e ele elegeu o cinema da cidade para isso. Ele vestiu seu terno de linho branco, segundo ele, usou um sapato de duas cores, como era comum na época, e foi ao cinema assistir E o Vento Levou. Para aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir esse clássico, E o Vento Levou é um romance, é um filme que se passa, se eu não me engano, na guerra entre o norte e o sul nos Estados Unidos. E ele vai ao cinema, então, exatamente usando aquele terno de linho branco e com a perspectiva de que naquele dia ele cortejasse uma moça. Mas aqui vai uma curiosidade que nós não podemos deixar de falar. Um pouco antes dele ir ao cinema, ele vai para uma reunião espírita. E nessas reuniões que existiam no passado, nas instituições de antigamente, era comum as manifestações mediúnicas em público. Hoje isso não acontece mais, mas antigamente as manifestações mediúnicas eram públicas, nas chamadas mesas. E quando ele estava participando da reunião, de repente um médium entra em transe e fala para todas as pessoas que estavam assistindo: "Rei Tarzan, se agarra no cipó da esperança, porque momentos difíceis estão se aproximando." Ele ficou com uma pulga atrás da orelha. Será que aquela mensagem era para ele? Ele se perguntava. Mas ele acreditava que ele não tinha testemunhas, que não existia mais ninguém que pudesse revelar a sua intimidade, visto que ele se encontrava sozinho no banheiro, no momento em que ele fazia a brincadeira do rei Tarzan. E de repente aquele médium em transe falava para todas aquelas pessoas que o ouviam: "Rei Tarzan, se agarra no cipó da esperança, porque momentos difíceis estão para chegar, momentos difíceis vão lhe assaltar." Ele ficou com essa pulga atrás da orelha, mas mesmo assim ele foi ao cinema. Quando ele chegou no cinema vestindo aquele terno de linho branco, um sapato de duas cores, e nas perspectivas de que ele pudesse cortejar uma moça, a primeira frustração que ele sentiu foi exatamente ao chegar no cinema, perceber que não existia mais lugar para que ele pudesse assistir o filme sentado. Ele então se vê obrigado a assistir esse filme de muitas horas de duração. Ele é obrigado a assistir esse filme em pé. Só que, infelizmente, era exatamente naquele momento que iniciaria a sua desdita. Ou, como nós espíritas conseguimos compreender, era nesse momento que ele iniciaria exatamente a grande oportunidade da sua reencarnação. Ele começou a sentir dores nos joelhos enquanto assistia o filme. Sentiu seus joelhos inchando, sua perna inchando, e inchou tanto que ele não se aguentava mais em pé. E ele foi retirado da sessão de cinema, carregado de lá, teve a necessidade de ser carregado, e aquele lindo terno de linho branco, infelizmente, teve que ser rasgado. Não tinha condições dele tirar, dado ao inchaço que ele tinha nas pernas. Buscando recursos médicos numa cidade do interior de Minas Gerais, onde não existiam muitos recursos na época e muito menos nos interiores, ele foi diagnosticado com artrite reumatoide. E naquela ocasião não existiam recursos para tratar essa enfermidade. As suas articulações começaram a ficar muito doloridas, começaram a ficar enrijecidas. Ele começou a sentir uma extrema quantidade de dor e ele passou a usar muletas, as chamadas muletas canadenses, aquelas que eram feitas de madeira, que apoiavam o corpo através das axilas. Ele passou a ter que andar usando as muletas canadenses, mas mesmo as muletas se tornaram muito desconfortáveis. E ele se via na situação de migrar para a cadeira de rodas. Só que a cadeira de rodas também já estava se tornando algo muito desconfortável, lhe impossibilitando permanecer sem sentir dores, o que ele mesmo faz um desenho e ele passa a ficar em cima de uma maca ou de uma cama.
essa cama tinha necessidade de ser carregada pelos amigos, pelos confrades, pelos irmãos, e a partir desse momento, para o resto da sua vida, ele passaria deitado. Ele não conseguia mais mexer os braços e as pernas, as suas articulações ficaram muito doloridas, inchadas, a ponto de ele não conseguir mais mexer os membros. Por uma imperícia médica, ele começa a sentir uma coceira no olho, e por uma imperícia médica, ele acaba perdendo a visão de um dos olhos. Mais tarde, ele procura um médico na capital, um médico melhor, um médico desses profissionais renomados, e por outra imperícia médica ele acaba perdendo a visão do outro olho também. Isso porque nós sabemos que quando as coisas têm que acontecer, não importa exatamente onde você esteja, ela irá acontecer. Então ele acaba se tornando cego, ele acaba perdendo os movimentos do corpo e tendo que ser carregado para onde quer que fosse, numa maca. Ele passa a sentir dores lacinantes por toda a extensão da sua pele, tendo que tomar Isordil e diversos analgésicos que já não faziam efeito. Só para que tenhamos uma ideia, ele enchia sacos de areia com 15 quilos e colocava sobre o seu tórax, porque aquela pressão que era exercida por esse peso no seu tórax fazia com que ele sentisse um pouco menos de dor, mas a verdade é que ele já nem conseguia dormir profundamente por muitas horas, dado as dores que ele sentia, e essa era a realidade dele dia após dia, até os últimos instantes de sua vida. Mas Jerônimo Mendonça Ribeiro, apesar de tudo isso que ele estava enfrentando, ele se notabilizou como um dos maiores oradores espíritas na década de 50. Ficando para todos nós um grande exemplo, ele pedia para suas irmãs que se alternavam fazendo leitura das obras espíritas que estavam sendo publicadas numa cidade vizinha, na cidade de Uberaba, através do médium Chico Xavier, que era seu amigo pessoal. E ele vai dedicar sua vida à pregação da doutrina espírita. A Chico psicografou para ele algumas mensagens, e ele grava essas mensagens numa gravadora, e grava um LP de mensagens espíritas, os antigos bolachões, e com a venda dessas bolachas, então, ele consegue comprar uma Kombi. E essa Kombi, então, ele usa para poder viajar para diversos estados falando da doutrina espírita, das mensagens espíritas. Ele passa a atender as pessoas particularmente nos chamados atendimentos fraternos. Ele passa a consolar, ele é chamado nos funerais para falar da imortalidade da alma. Ele acaba se notabilizando como um importante orador espírita e um dos mais importantes na década de 50, apesar de todas essas adversidades. Uma curiosidade é que num determinado momento, ele confessa ao Chico, numa conversa íntima, que ele estava sentindo muita necessidade de cuidar das crianças órfãs. Nós devemos lembrar que naquela ocasião não existiam as leis de proteção à criança, como nós temos nos dias de hoje. Então existiam muitas crianças à orfandade, crianças nas ruas, nas santas casas de misericórdia, na busca de lares. Então o Chico recomenda a ele que venha ao Rio de Janeiro e procure o cantor Roberto Carlos, que Roberto Carlos iria lhe ajudar. Ele então viaja para o Rio de Janeiro, assiste um show do Roberto Carlos no antigo Canecão, uma casa de shows que tinha no bairro Botafogo, no Rio de Janeiro. E ao final do show, então, Roberto Carlos o aguardava e lhe deu uma importância em dinheiro que seria suficiente para que ele construísse o primeiro abrigo de crianças que ele iria administrar, Lar Espírita Pouso do Amanhecer, onde ele recebia dezenas de crianças e ele, embora imóvel, ele cuidava, zelava por cada uma delas, contava histórias. E mais tarde ele vai fundar outras instituições, inclusive alguns centros espíritas e outros lares e creches. Ele vai dedicar todas as horas de sua vida, então, para que ele pudesse consolar os desesperados, para que ele pudesse atender a criança na orfandade, os idosos. Apesar de todas as dores e de todas as dificuldades que ele enfrentava, Jerônimo Mendonça Ribeiro foi um dos personagens mais importantes da doutrina espírita, e nós não temos condições aqui de relatar um pouco mais do seu registro biográfico pelo pouco tempo que nós temos desse nosso estudo. Mas ele foi alguém que verdadeiramente se destacou na caridade, que se destacou na renúncia e na resignação. Embora ele não conseguisse mexer os membros,
A única coisa que ele tinha era a sua voz e seus ouvidos. Ele conseguia dedicar todas as horas de sua vida para a caridade, atendendo as pessoas nos atendimentos fraternos. E, curiosamente, as pessoas, nós, nos nossos egoísmos, aquelas pessoas não percebiam que estavam diante de uma pessoa aquela condição tão terrível em que ele se encontrava, e as pessoas iam lá para reclamar da vida, pelos seus problemas pequenos que nós encontramos na vida, sem perceber que para quem elas falavam era uma pessoa que suportava tudo, que havia agigantado-se, embora permanecesse deitado. Inclusive, esse é o título da sua biografia, O Gigante Deitado, Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado. Alguém que agigantou-se na adversidade e que foi capaz de transformar todos os seus reveses em oportunidade de iluminação. Jerônimo Mendonça foi alguém que foi capaz de amar a todos, foi capaz de aconselhar, de acalentar, de abrigar, de socorrer, apesar de sua condição dificílima, nessa condição dificílima em que ele se encontrava. Ele viveu exatamente 50 anos, no dia 26 de novembro de 1989, despedia-se ele da terra serenamente. 50 anos ele viveu na terra, 30 anos ele viveu nessa condição, deitado, sendo assaltado constantemente por inúmeras dores. O médium Divaldo Pereira Franco, que era também seu amigo, relata que lá na Bahia ele viu uma festa imensa no céu, nos mundos, nas paragens espirituais. Era exatamente o retorno de Jerônimo Mendonça à pátria espiritual, porque, segundo o médium, o céu faz verdadeiramente uma grande festa quando as pessoas são capazes de suportar essas provas, de vencerem-se, de sublimarem-se apesar das adversidades. O céu aguarda em festa. E esse personagem certamente foi recebido em festa, em júbilo, em muita alegria, por ter conseguido transformar uma prova, uma expiação tão difícil, em oportunidade de sublimação. Nós nos perguntamos o que teria feito Jerônimo Mendonça para ter vivido tudo aquilo que ele viveu. A verdade é que nós sabemos muito pouco das suas encarnações anteriores. Segundo o médium Divaldo Pereira Franco, lá pelo período medieval, ele teria servido numa dessas ordens eclesiásticas que estiveram relacionadas à Inquisição Católica, cujo símbolo era um cachorro carregando uma tocha na boca. E ele teria feito em nome de Jesus, torturado e matado na famigerada Inquisição promovida pela Igreja Católica. E, naturalmente, nós sempre respondemos pelas nossas necessidades. E ele, então, depois de algumas reencarnações, ele reencarna no Brasil, no Triângulo Mineiro, nessa condição tão delicada. E, apesar disso, como nos ensina Jesus, não existe adversidade que nós não temos condições de superá-la. Não existe cruz pesada para ombros frágeis. Ele, então, foi transformando todo aquele limão numa limonada impressionantemente doce e conseguiu vencer essa prova, sublimar-se, mostrando exatamente que nós recebemos tudo aquilo que nós temos condições de superar e tudo aquilo do qual nós necessitamos para o nosso progresso. Sejamos muito gratos, olhemos à nossa volta. Nós invariavelmente vamos observar que também passamos por dificuldades que naturalmente não se assemelham às dificuldades enfrentadas por Jerônimo Mendonça, mas as dificuldades que nós enfrentamos, as provas, são provas das quais nós necessitamos. Invariavelmente não existe injustiçado entre nós. Nós enfrentamos aquilo do qual nós necessitamos, porque esses mecanismos perfeitos que regem a vida, que nós chamamos de Deus, eles nos permitem fazer com que nós respondamos exatamente por aquilo que nós devemos ou que nós necessitamos. Nós já tivemos oportunidade de falar aqui que não acontece conosco aquilo que nós merecemos, como nós costumamos falar. Acontece conosco aquilo que nós necessitamos naquele momento. Porque se fosse para acontecer conosco tudo aquilo que nós merecemos que acontecesse, talvez nós não suportássemos, talvez fosse muito pior. Então, meus irmãos, tenhamos certeza de que todas as adversidades que nós enfrentamos estão de acordo com a nossa capacidade de superá-las, senão Deus seria injusto. E o próprio Cristo nos afirma que não existem cruzes pesadas para ombros frágeis. O peso das nossas cruzes estão exatamente de acordo com a nossa capacidade de suportá-las ou de superá-las. Da mesma forma que nós também enfrentamos as nossas dificuldades
por serem uma necessidade nesse mundo de provas e expiações. Todos nós ainda precisamos da dor e das dificuldades e frequentemente somos assaltadas por ela. E se você, meu irmão, nesse momento não está passando por dificuldade nenhuma, eu te garanto, aguarda, se agarra no cipó da fé, porque os momentos difíceis vêm para todos nós, é uma condição desse mundo de provas e expiações. O que nós não podemos é nos desesperar, porque não existe uma tempestade ou um momento difícil que dure para sempre. Nos informam os Espíritos, e é também aquilo que nós enxergamos na vida. Que a paz de Jesus permaneça entre nós e que o divino guia da humanidade possa iluminar nossos lares, nossos corações, nossos pensamentos, para que nós possamos, através desses diversos exemplos que nós temos nas fileiras da doutrina espírita, nós possamos vencermos-nos no sentido da caridade. Que a paz de Jesus permaneça entre nós.